Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre aqui no telefone 2461-0093. Temos aqui de presente para você o CD O Dono do Poder, da Beatriz, o DVD Clipes MK Music Volume 6. Ligando 2461-0093, você concorre ao CD O Dono do Poder, da Beatriz, e também ao DVD Clipes MK Music Volume de número 6. No Facebook da 93 FM. Aí pra turma do Facebook, já participa comigo aqui, temos uma foto ali postada. Sobre essa foto você traz a sua opinião, seu alô, seu depoimento sobre o nosso programa de hoje e sobre o tema do Debate 93. Você aqui concorre ao CD Tudo Novo do Regis Danese. CD Tudo Novo do Regis Danese, para você que participa comigo aqui também pelo telefone, foi pelo Facebook da 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. A Zona Oeste tá ligada na melhor. A Baixada tá ligada na melhor. 93. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu morei com uma pessoa por 5 anos. Eu tive filhos, eu fui agredida, humilhada e fui abandonada grávida com 2 crianças pequenas. Tempo passou, ele refez a vida dele e eu não consigo dar prosseguimento à minha. Meu maior sonho sempre foi construir uma família feliz, porém não consigo entregar meu coração a ninguém. Começo a me envolver e depois parece que fico congelada. Como vencer o medo de ser profunda em meus relacionamentos? Se eu não consigo me relacionar com as pessoas, será que conseguirei ter um relacionamento pleno com Deus? O que fazer para viver uma vida com plenitude e livre de medos? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. E aí, minha gente, quero ouvir a opinião dos nossos companheiros da mesa hoje conosco. Doutora Marluce Neri, a nossa menina da mesa, além de ser psicóloga, é também sexóloga. A querida doutora Marluce escolheu: meu maior sonho sempre foi construir uma família feliz, porém não consigo entregar meu coração a ninguém. Por que destacou essa frase? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Já começou por mim, né, JR? Vamos lá. Todo mundo quer construir uma família feliz, né? Quem é que não quer, né? Nós idealizamos, né, relacionamentos felizes, o conto, né, da princesa e do príncipe. Só que isso não existe. E nós vamos nos decepcionar, nós vamos sofrer, né? Quem ama, de alguma forma, dá oportunidade ao sofrimento também, à dor, não é? E posteriormente a gente vai estar falando aqui das próprias perdas, que é onde essa ouvinte fica congelada, né? A gente chama de sentimento engessado, né? A pessoa se paralisa diante do medo de prosseguir. A própria palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Agora, né? O que não acontece, doutora? É o sonho da família feliz? É a questão da família ideal? É a questão que envolve um príncipe ou uma princesa encantada?
O que tá fora da nossa possibilidade, da nossa realidade, na sua opinião, evidentemente? Então, claro, olha só, nós temos relacionamentos, né? O começo do nosso relacionamento é dentro da nossa família. Tá certo? Então, assim, a gente sempre vai bater nisso sobre o modelo familiar, a sua família de origem, da onde você veio. Aqui ela diz que ela foi muito agredida, humilhada, abandonada. Então, assim, ela tem aqui o sentimento dela é real. Essa mulher sofreu. Não é? Então ela está trabalhando com algo que não é uma fantasia, é uma realidade. Ela sofreu, ela teve filhos. A questão é que nós todos, JR, todos nós fomos, nós nascemos, não é? E crescemos com o ideal de formar uma família, né? A própria Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então você cresce, você namora, você se relaciona para você construir uma família. A maioria das pessoas quer isso, né? Mas nem sempre isso vai dar certo. Mas não dá certo não é por causa do contexto de vida, é da própria pessoa. Você vê pessoas assim, olha, por que meu relacionamento não deu certo? Porque minha mãe é separada. Não existe um ideal, não existe uma regra de ser feliz. Você não tem garantia de felicidade. A felicidade, a vida saudável familiar, ela é um processo. Agora, a maneira que você enxerga, a maneira que você se vê dentro dessa família, dentro dessa construção familiar, é que vai fazer a diferença. Doutora Marluce, muito obrigado. Vamos ouvir também aqui a participação do pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, na nossa querida Duca de Caxias. Muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor acredita, pastor, na sua opinião, o senhor está de acordo com a perspectiva da nossa querida doutora Marluce? Existe aqui uma declaração de decepção. A nossa ouvinte se decepcionou. Decepção muitas vezes leva a pessoa ao chão, ela desanima de tudo. Não acredita mais em nada vai acontecer, mas algumas pessoas parecem que são alimentadas pela decepção, exatamente no oposto. E no meio disso tudo tem a pessoa que de vez em quando está animada, de vez em quando está desanimada. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu concordo com a doutora e acrescento o seguinte. Bom, na verdade essa moça, ela viveu um trauma no casamento muito grande. Ela disse que o marido agredia, ela criou um modelo, aquele primeiro modelo de príncipe encantado e tal, e pelo que eu vejo no e-mail dela, há um ressentimento, há aquela mágoa, e tudo isso é muito natural devido ao que ela passou. Porém, eu digo que a maneira como ela olha para o passado pode determinar como ela poderá viver o presente e o futuro. Ela está olhando para um passado em que o marido agrediu e coisas assim e tal, um casamento frustrado. Se ela passar a olhar para esse passado, do bom fruto que esse casamento deu, quais são os bons frutos? Os filhos. Porque os filhos são bênçãos de Deus, são heranças do Senhor. Se ela começar a olhar para os filhos como bênção de Deus para a vida dela, a perspectiva dela de olhar será diferente. Certamente o coração dela está bloqueado, por quê? Porque ela está presa ao passado, mas eu tenho certeza que no decorrer desse debate, o Espírito Santo há de trazer clareza para o coração dela e ela vai se abrir novamente. Pastor Fábio Guimarães, da Igreja Batista Central de Trindade, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui entre nós. Essa perspectiva, pastor, na sua opinião, a ouvinte vivendo a sua história, ela ao nos contar, ela revive essa história, fala sobre um projeto, um sonho, um ideal de vida, construir uma família feliz. Aqui nesse ponto, já está claro que ela quer reconstruir, porque ela já teve uma experiência que foi destruída e agora ela olha para frente e diz assim, eu gostaria de reconstruir. Porém, não consigo entregar meu coração a ninguém. Parece que trava, né, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e aos queridos ouvintes. Nós temos realmente uma situação aqui que parece muito particular da ouvinte, mas que na verdade ela está representando, sem saber, uma centena de pessoas que vivem essa realidade hoje triste, né? De lares que estão disfuncionais, lares que estão quebrados, porque certamente o princípio da construção foi falho. Não quero trazer um sobrepeso para o ouvinte, mas tentando até trabalhar também na prevenção, porque com certeza muitos que nos ouvem hoje são aspirantes ao casamento, né? São namorados, noivos,
E em nosso ministério nós temos trabalhado assim com muito afinco na questão da preparação dos novos casais. O caso dela já é um caso consolidado, né? Ela tem que administrar uma situação que já ocorreu, e a nossa palavra inicial é que ela sinta-se abraçada por Deus, porque ela é uma filha amada de Deus, e se ela verdadeiramente estiver disposta a receber de Deus a instrução, o conselho, ela tem todas as condições de reconstruir a sua vida. Que é o objetivo dela, né? Quer dizer, partir de um instante difícil, complicado, onde ela foi, imagina bem, ela foi agredida, ela foi humilhada, ela foi abandonada grávida, o camarada já refez a vida dela, ela tem bons motivos para ficar traumatizada. Ela tem bons motivos para dizer, puxa vida, por que isso aconteceu comigo? E ele, que é o cara mal dessa história, já está com a vida dele resolvida e eu não consigo resolver a minha. Aí ela diz, começo a me envolver e depois parece que eu fico congelada. A doutora usou a expressão engessada, parece, e é essa a ideia mesmo, a pessoa trava. A pessoa trava sim, e é interessante porque assim, quando ela diz aqui, ele refez a vida dele, né? É muito difícil, né? Quando a gente está vivendo uma dor, a gente vê a vitória do outro, né? Na verdade, a nossa natureza, né? Nós temos essa natureza má dentro de nós todos, né? Esse coração corrupto. A gente não quer que o outro tenha vitória, né? Na verdade, quando eu estou vivendo esse embate. A questão aqui é que ela tem duas opções. Ou ela vai focar nessa dor e aí vai ficar assim, engessada, paralisada, amortecida, né? Nessa situação, ou ela vai caminhar, não é? Agora, o JR colocou uma coisa interessante aqui. Eu vejo nessa moça uma motivação de caminhar. A partir do momento que manda um e-mail desse, né? Pedindo ajuda e expressando essa dor, ela quer alguma coisa boa. Parece que quer saber como. Como, exatamente. Que eu acho que todo mundo, a primeira pessoa tem aquele baque. Eu acho que tem que ter um período, vou chamar aqui de luto, mas não é exatamente essa a ideia, embora psicólogos gostem de usar essa expressão. É que eu não gosto, entendeu? Psicólogos gostam, parece luto, porque não é o caso, a não ser que diga assim, o fulano morreu para mim, entendeu? Quer dizer, o ex aqui dela, entendeu? O sentido aí dela viver essa separação, ou seja, esse rompimento, ela tem que sepultar o relacionamento anterior para experimentar um relacionamento novo. Sabe o que acontece, Jota? Quando a gente fala de luto, isso é um termo muito usado pelo terapeuta de família, é porque assim, existe um processo de luto, não é o luto da morte em si, e sim dessa separação que você está colocando muito bem. E às vezes nem sempre de um rompimento. Porque às vezes você, para se separar da dor, você não precisa romper, mas você pode se afastar. Aí sim, mas nesse caso dela, que quer dizer, o cara foi embora. Mas veja bem, houve um rompimento do relacionamento. Mas ela tem uma ligação ainda parental. Esses filhos são dele. Afetiva. Exatamente, afetivo, claro. Não é? Que ela não conseguiu resolver. O homem, nesse aspecto, ele até tem uma facilidade maior, até porque ele tem uma estrutura psíquica diferente, não é? Mas quando a gente está falando, só para terminar... Como assim, para recomeçar? Para recomeçar. O homem tem mais facilidade? Porque o homem, veja bem, a gente nem precisa aprofundar tanto, mas o homem, ele tem essa questão assim, quando ele arranja, por exemplo, um novo relacionamento, né, amoroso, ele automaticamente, ele já deixa aquela coisa pro passado. A mulher, ela ainda fica com um certo apego àquilo. A mulher custa mais a desapegar. Eu não estou falando que isso é uma regra, mas assim, na grande maioria, as mulheres, elas têm como elas são mais afetuosas, elas trabalham mais com esse emocional, elas demoram mais a se apegar. Elas têm pena, muitas vezes, do parceiro, ela tem pena porque aí ele abandonou. E outra coisa, muitas vezes a mulher, ela é agredida, humilhada, porque ela tem a fantasia de que ela pode reconstruir esse homem. Ela pode reconstruir esse modelo masculino que ela idealizou para ela. Ou seja, não, mas se eu ficar com ele, se eu cuidar dele, se eu levar ele para a igreja... Isso tudo, às vezes, nem... Às vezes conscientemente ela tem. Não, às vezes não tem essa consciência. Mas a mulher pensa assim, entendeu? Ainda que de forma inconsciente. Por isso, quando a gente está falando do luto, gente, isso aí é um processo, viu, processo, às vezes então, assim, a gente chama de elaboração do luto, ou então um processo de enlutamento. Eu acho, doutor, que piora quando o camarada resolve a vida dele lá. Sem dúvida.
Piora quando ela olha pro lado e diz assim, olha lá, mas ele a vida dele, que é que ela diz aqui, ele refez a vida dele. Pois é. Na perspectiva dela, ela nem sabe se ele tá feliz, se ele tá angustiado, não é isso, gente? Mas de alguma forma o homem, ele tem essa, vamos dizer assim, essa facilidade de romper. Ou seja, ela não me quer mais com todas essas agressões, então eu vou catar outra, a grosso modo falando. Catar outra, às vezes bater em outra mesmo. Ou não, pastores aí, na verdade, JR, é bem essa mesmo, depende muito da perspectiva que ela está olhando. Ela está fazendo como Asaf, ela está olhando para o sucesso do outro e isso está consumindo ela. Ela precisa parar de olhar para o parceiro, parar de olhar se ele está tendo sucesso, parar de olhar se ele se deu bem e começar a olhar para ela. Porque ela está muito preocupada com ele, está se esquecendo dela mesmo. Ela precisa entender o seguinte, ela agora está num processo de restauração, de reconstrução, porque um dia ela construiu e isso foi quebrado por algum motivo, mas ela vai reconstruir. E se tem alguém que é experiente e sabe reconstruir vidas, é Deus. E o Senhor pode fazer isso. Pastor Fábio, em geral a pessoa acredita que refaz a vida dela com outro, tá certo? O ponto aí, a pessoa refez a vida, a perspectiva daquele, refez a vida com outro indivíduo, com uma pessoa, no caso dela com homem, no caso do marido com uma mulher. Mas às vezes a pessoa precisa refazer a vida dela primeiro, quer dizer, individualmente, para depois de pronta aí, passado o período aí de luto, depois de pronto ela conseguir construir a vida dela. O senhor pensa assim? Qual a sua opinião? Com certeza, eu estava exatamente caminhando com esse raciocínio aqui, de que ela está colocando a sua felicidade no outro, no parceiro, naquele que vai viver com ela. E sempre que ela fizer isso, mesmo em outro relacionamento, ela vai caminhar no caminho do insucesso. Porque nós sabemos, porque somos pautados pela palavra de Deus, de que primeiro nós temos que ser bem resolvidos com Deus. Se nós tivermos a perspectiva de que Deus é a prioridade, que ter um relacionamento sadio com Deus, uma vida devocional, de obediência à sua palavra, Deus mesmo providenciará o companheiro para ela. Enquanto ela continuar transmitindo essa sua perspectiva de felicidade para alguém, ela continuará caminhando no insucesso, o que muitos fazem. É o hábito que a gente tem de achar que a minha felicidade depende do outro, né? Mas nós temos que ser antinaturais, né, JR? Nós temos que ser sobrenaturais, né? Exatamente. A nossa regra tem que ser a regra de Deus, oração, leitura da palavra, perguntar para Deus se é o tempo de reconstruir um relacionamento. Perfeito. Talvez ela não esteja emocionalmente preparada e vai transferir para alguém as suas inseguranças e essa pessoa pode não ter condição de suprir as suas necessidades. Olha, muito bem colocado, pastor. Inclusive, quando ela fala aqui, olha, as pessoas, será que conseguirei ter um relacionamento pleno com Deus? Olha aí, como ela mesma se questiona, não é? Não é que a gente vá ter um pleno, né, plenitude, mas a gente não espera. A gente não espera no Senhor, entendeu? Isso, assim, dentro da minha vivência de consultório, e inclusive de cristãos, né? Dentro da igreja, e os homens esperam menos do que as mulheres. Não estou falando que as mulheres acabam um relacionamento, já entra outro, não. Mas eles entram numa maneira de suprir a própria carência afetiva, não é? E aí esquece de passar por todo esse processo e de enxergar, como o senhor colocou bem, o próprio amor dele, o amor próprio, os seus afetos, as suas inseguranças, não é? Então se costuma dizer assim, mas o homem não consegue ficar sozinho, justamente porque ele fica suprindo o afeto do outro em si mesmo. E é tão interessante ficar um pouco só, sabe? Não estou dizendo que é fácil. Que é fácil, não. E também não tem um tempo estipulado. Não tem um tempo estipulado. Mas a pessoa precisa amadurecer exatamente aquilo que ela está precisando. Será que eu estou precisando do outro para poder me segurar? Será que o outro vai ser uma muleta, né? Afetiva, emocional, para que eu possa caminhar? Não é? Então, por isso que assim, a minha orientação é sempre que fique um pouco só. Uma de nossas queridas ouvintes tem Ricardo de Albuquerque acompanhando a gente, diz o seguinte: olha, vivo mesmo que esta ouvinte, meu marido me deixou há 20 anos, olha bem, com 3 filhos, refez a vida e ainda espalha que eu estou sozinha porque ainda o amo. O sujeito ainda dá uma espalhada, né? Mas fácil. Nunca apareceu ninguém que valesse a pena. Exato. E é triste estar sozinha há 20 anos, diz a nossa ouvinte. Sozinha é triste, mas ela já entendeu que mal acompanhada deve ser pior, né? Porque ela fez a sua opção.
a participação dessa ouvinte é muito oportuna, porque ela traz pra gente a perspectiva das expectativas conjugais. Ela fala, não apareceu ninguém que valesse a pena. Ela não vai encontrar o cidadão perfeito. Eu não sou, né? Não sei se aqui alguém é, e não vai encontrar uma pessoa que vai atingir o seu ideal. Ela tem que estar buscando alguém que seja alguém do Senhor para ela. E as expectativas, elas não podem ser irreais. A questão do sonho é muito importante. A doutora falou que o sonho ele é alimentado, né, desde a infância. A menina, quando recebe a boneca, ela começa a ter o despertamento ali do sonho da maternidade, né? Quando ela começa a brincar com coisas que vão remetê-la à idade adulta. Então, os sonhos são fundamentais na vida da pessoa, mas o sonho não pode ser confundido com fantasia. Tem gente que vem à idade adulta e às vezes não está madura ainda para um relacionamento conjugal e vai para esse relacionamento cheio de fantasias. Então, olha, o camarada, ele de vez em quando ele me dá um beliscão, mas isso aí deve ser uma forma dele se expressar. Talvez possa ser um sinal de violência futura. E a pessoa está tão cega de amor, né, de paixão, talvez, que ela não entende os sinais que são dados. Por outro lado, tem uma pessoa que está tão ressabiada ali, gato, como é que chama mesmo? Gato escaldado. Gato escaldado, Tem entendeu? medo de água fria. Que a pessoa, às vezes o camarada espirra, a pessoa tá querendo me passar pneumonia. Entendeu? Quer dizer, já tá naquele ressabiado. Tá na defensiva. Só um detalhezinho que ele estava falando, essa ouvinte que colocou essa questão, ela tem filhos. Gente, é muito, a gente precisa ter muito cuidado, né? As pessoas que já são divorciadas, tá 20 anos, é porque ainda ama, deixa ele pensar o que for. Mas você tem a responsabilidade de colocar um homem no meio desses filhos. Olha só que coisa difícil, entendeu? E normalmente é a mulher que fica com esses filhos, né? Ou filhas, enfim. E precisa ter cuidado, né? Qual é a pessoa que vai entrar nessa família, que eu forme uma nova família? É muito difícil, mas não é impossível, não. Exatamente, você observa que ela diz que chega, até começa a se envolver, mas depois ela parece que congela, como diz a doutora, ela se engessa, ela para no meio dessa caminhada. De repente, porque quando ela começa a se envolver, ela vê algo no outro que lembra o seu ex. Então ela diz, não, provavelmente ele vai ser igual ao meu ex, então logo ela para. O grande problema aqui é o que está sendo dito desde o início. Antes dela resolver os seus conflitos com outros ou tentar uma nova pessoa, ela deve resolver o seu relacionamento pessoal com Deus. Ela precisa buscar isso, um relacionamento profundo com Deus, consigo mesma, entender que para reconstruir uma vida não precisa ter outra pessoa do seu lado. É ótimo, ninguém está dizendo aqui que é fácil, que vai ser normal com 2 filhos, claro que não é, mas deixa eu contar uma experiência pessoal, obviamente que coisa pessoal é muito pessoal. Eu tenho uma filha de 17 anos que não é minha filha de sangue. Minha esposa foi mãe solteira quando não era evangélica, ela não tem problema nenhum de falar nisso, que serve até de testemunho. Então, quando eu conheci a minha esposa, ela tinha muitos traumas. Ela achava que não ia mais conseguir casar e aquela coisa toda, ela imaginava aquela fantasia de moça. Conclusão, eu passei grande parte do meu tempo de vida de casado, eu tenho alguns anos de casado, 16, ajudando a minha esposa nessa questão pessoal dela, porque ela sempre tinha aquele trauma, porque será que minha filha será bem aceita, ou outras coisas desse tipo. Bom, conclusão, as pessoas só sabem que a minha filha não é filha de sangue porque eu falo, porque na verdade ninguém sabe, porque eu ando com ela, é minha filha normal. Ou seja, moça, primeiro você deve se resolver e depois tentar com outras pessoas, senão você sempre começa e vai parar no caminho. A pergunta que ela faz também é como vencer o medo de ser profunda em meus relacionamentos. Ela tem relacionamentos que, até onde ela nos conta, são relacionamentos superficiais, só fica ali no oi e tal, mas ela não consegue dar prosseguimento. A pessoa se aproxima, mas ela não, contrato não é assinado, entendeu? O contrato não é assinado. Como é que vence isso, gente? Eu quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui, inclusive a opinião dos nossos ouvintes. Vai que você viveu alguma coisa assim, você passou por uma experiência como essa e venceu o medo, não foi fácil.
Eu sei que não foi fácil. Como é que isso aconteceu? É o que eu quero ouvir aqui a sua opinião pra gente discutir esse assunto no debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E a pesquisa hoje é a seguinte: é possível ter um mau relacionamento com as pessoas, mas assim, se relacionar plenamente com Deus? 85% dos nossos ouvintes afirmam que isso não é possível. A participação dos nossos ouvintes pela internet na mesma linha, viu? 86% dizendo que não. Quero ver a sua opinião e a sua participação com a gente na pesquisa 93 de hoje. A nossa pergunta é possível ter um mau relacionamento com as pessoas, mas se relacionar plenamente com Deus? Nós somos seres relacionais, tá aqui claro isso aqui na nossa pesquisa 93 de hoje. Eu quero continuar ouvindo a sua opinião e a sua participação com a gente no programa de hoje, minha gente. Bom demais ter você aqui com a gente. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver, eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Estamos aqui com o pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, da nossa queridíssima Duque de Caxias, a querida doutora Marluce Nery, a nossa menina da mesa de hoje, o pastor Fábio Guimarães, da Igreja Batista Central de Trindade, na nossa querida São Gonçalo. Muito bem, companheiros. Pastor Manuel de Matos, o seu destaque é esta frase que segue: como vencer o medo de ser profundo em meus relacionamentos? Se ficasse só no como vencer o medo, já daria um debate e meio, né? E aí, pastor? Bom, eu quero pontuar algumas coisas e quero ler um versículo bíblico. Primeiro, ela precisa vencer o medo de se relacionar consigo mesma, porque na verdade ela tem medo do seu passado, ela tem medo da sua história, e isso acaba travando a vida dela. Segundo, se abrindo para outras pessoas, para novos relacionamentos. Se abrindo como? Não sendo a caçadora, porque tem gente que também acha que tem que sair procurando, caçando para tentar encontrar alguém. Deixa Deus trazer novas pessoas para você. Fique atento aos sinais. Terceiro, 1 João, capítulo de número 4, verso 18 diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que amor é esse? O amor ágape. O amor de Deus. O amor de Deus, querida, precisa estar derramado no seu coração. Porque quem está no medo, o amor ainda não foi aperfeiçoado. Mas tenha certeza de uma coisa. Eu acredito, creio no poder do Espírito Santo, que nessa tarde, nessa manhã, aliás, o Espírito Santo vai arrancar esse medo do teu coração. E Deus vai trazer novas pessoas. Deixa eu entender, pastor. Só para poder entender e ouvir a opinião dos companheiros aqui à mesa sobre esse assunto. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Alguns dizem que é bom ter medo, que o medo é sábio, que o medo ajuda a gente a... Você tem medo do mar? Não, não tem medo do mar. Eu sujeito candidatíssimo a embarcar via marítima, né? Já uma pessoa que tem medo do mar, ele respeita, ele sabe os limites, ele sabe onde é que pode entrar, até que altura, que dia, que hora, enfim, o medo, de certa forma, ele pode ser oportuno, ele é positivo, ele pode nos ajudar, e, enfim. Aí quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E no seu entendimento, pelo que eu percebi, não sei se é isso, quer dizer, a nossa ouvinte está errada em ter medo, ou o medo faz parte do processo para que ela possa, em algum momento da sua vida, estar aberta para novos relacionamentos, ou pode até acontecer que uma pessoa não se abra para outros relacionamentos, porque ela não quer, não é nem por causa de medo, entendeu? Porque ela não quer. No caso dessa ouvinte aqui, é medo. Ela confessa aqui,
fala sobre o medo. Como é que o senhor entende isso aí para a gente poder compreender exatamente o que o senhor pensa e qual é o endereço mesmo aí que o senhor citou, só para os ouvintes abrirem aí? 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Bom, deixa só, já que eu comecei, deixa eu dizer uma coisa. Eu poderia classificar 2 tipos de medo. O primeiro é esse medo que você citou, que é um medo natural. Um medo de cachorro, um medo de cobra, aqueles medos que na verdade nos protegem, porque o medo faz parte. O medo, até aquele medo natural de reconstruir um novo relacionamento é normal, não há nada de errado nisso. O que ela tem que tomar cuidado é quando esse medo entra no extremo. Aquele medo, né, te paralisa, isso. Aquele medo que não te deixa andar, isso. Aquele pânico, aquilo, meu Deus, eu não posso mais reconstruir. Esse é que é o perigoso e é esse que o amor lança fora. É esse medo que Deus não quer que aconteça em nós. Você quer falar, pastor? Quero. Pastor? Você veio para pastor? O senhor quer falar, pastor? O senhor fala, pastor quer... E tem que me controlar. Não, pastor, vai lá, o senhor está indo muito bem, pode falar. É a primeira vez que o senhor vem, o senhor está indo muito bem, tá de parabéns. Obrigado, você é camarada legal. Etapas para a cura, né? Eu acho que ela está querendo ouvir alguma coisa sobre isso. Eu também não sou aqui pretendente a dar respostas fechadas, né? Ninguém vai dar receita do bolo para ouvinte. Mas eu quero entender se ela, ao enviar esse e-mail, ela está conseguindo vencer a negação. Sim. Né? Porque um dos problemas quando nós queremos ou temos problemas sérios e que temos lá no nosso inconsciente aquele desejo de cura, é que nós consigamos enfrentar a negação do problema. Ela enviou o e-mail, então é um sinal de que ela está se abrindo, ela está de alguma forma se expondo. Isso é bom. Agora, ela precisa restabelecer a confiança. O medo é normalmente falta de confiança. Não vai dar para ter falta de medo em tudo, porque isso faz parte da naturalidade da vida. Claro que da vida que nós passamos a viver depois do pecado, né? Porque antes dele era 100% de confiança, né? Sem medo. Mas agora vivemos dentro desse contexto. Então ela precisa restabelecer a confiança em Deus, em primeiro lugar, conforme já falamos. Não dá para fugir desse script. Primeiro Deus, e depois Deus mesmo ajudará a ela voltar a confiar em pessoas. E outro item que eu pontuei aqui é que ela precisa aceitar o Evangelho. Eu não tenho dados aqui, né? Nós não temos se ela é uma pessoa convertida ou é uma amiga do Evangelho, alguém que está próxima, mas... É cristã. É cristã. Convertida já é uma pergunta mais difícil, né? Não, mas eu continuo então, em tese, dentro desse seu gancho, eu continuo falando da necessidade de aceitar o Evangelho. Por quê? O Evangelho é o quê? É a boa notícia de Deus, né? Que há esperança para o homem, né? Que o próprio Filho de Deus vem ao encontro do homem para que ele tenha restauração completa, restauração da sua alma e restauração também do seu corpo, do seu emocional, do seu físico. Então sempre o Evangelho será a boa resposta para o homem, aquele que ainda não é convertido e aquele que é convertido, porque quando nós estamos nos nossos dilemas diários, todos temos, nós devemos sempre lembrar que existe uma boa notícia. Nada está perdido. Sempre poderemos contar com a graça e a misericórdia de Deus. Então isso é o Evangelho, que nos serve sempre. Doutora Marlúcia. Olha só, é verdade. O que me chama a atenção aqui, uma coisa aqui que ela fala, é medo de ser profundo, né? No relacionamento. Ninguém é profundo de imediato. Eu acho que um relacionamento, ele vai se aprofundando, né? Também é todo um processo. Você às vezes tem 20 anos, 30 anos de casado e às vezes você nunca foi tão profundo assim, né? Dentro de um relacionamento. Tô jogando alguma coisa aqui. E assim, a questão é, primeiro passo ela quer. Segundo passo que o pastor Fábio, né, estava colocando aqui, é a questão da negação. Quando a gente está falando desse processo, olha só, nós temos reações, né? Primeira coisa, separar essa vida conjugal e parental. Ou seja, ela tem filhos com esse homem, o homem refez a vida, mas ela vai ter um relacionamento com esse homem porque esses filhos estão ali, né? Eles têm a ligação parental, de pai e mãe. E isso aí vai ser para a vida inteira até que se morra, né? Algum deles, né? Ou o pai ou a mãe. Bom, isso é a coisa. A outra são as reações desse processo
dela própria em relação a essa perda do medo, né? Eu tenho medo, ou eu congelo, ou eu recuo. O pastor Zé já colocou também aqui a questão do medo ser uma espécie de defesa. Agora, se eu uso esse medo para poder entender as minhas questões, e aí, JR, nessas reações do enlutamento, a gente tem pelo menos 7 itens aqui. Você tem o choque, você tem a negação, que o pastor colocou, você tem a ambivalência, onde você está dentro desse relacionamento, dessa perda, e você tem dúvida se você aceita ou se você não aceita. Você tem os seus momentos de revolta, de barganha, quando você ainda fica paralisado dentro de uma negociação. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que tem possibilidade desse meu ex-marido sair desse relacionamento, voltar? Você tem a depressão, que são os momentos que você fica, não vou conseguir, eu vou conseguir, será que eu vou ser profunda nos meus relacionamentos? E aí, finalmente, você tem a aceitação, a adaptação. Quando você consegue perceber que não tem mais jeito. Essa perda aconteceu e a minha vida precisa continuar. Entendeu? Então, a minha orientação até para essa moça é que ela busque uma orientação psicológica para que ela possa entender em qual processo ela está. Porque se ela se paralisou em algum dessas etapas, né? Se ela ficou engessada em alguma dessas etapas, ela vai precisar pular. Entendi. Pelo que eu entendi aqui até esse instante, uma pessoa ela pode refazer a vida dela plenamente, independentemente se ela tiver um novo relacionamento. Sem dúvida. Na verdade, a base aqui ela refaz a vida e depois ela se relaciona. Sim. Ela não refaz a vida dentro de um novo relacionamento. Que esse pode ser um perigo que a pessoa às vezes esteja aí atrelando a isso, exatamente isso aí, acreditando que só no novo relacionamento ela vai ser feliz, talvez até com base naquela frase que diz que um amor só se cura com outro amor. Exato. Então esse tipo de frase às vezes é dita e a pessoa assimila isso, ela ouviu quando tinha 15 anos e até hoje ela acredita nisso, que quem cura um amor é um outro amor. Você imagina bem, se isso fosse fato, se isso fosse uma realidade, nós teríamos um quadro bem diferente do quadro que nós temos hoje aí. Uma boa garantia de um relacionamento saudável, né? E aí você vai ver pessoas passando por 2, 3 relacionamentos seguidos. Exato. É mais ou menos como alguém que vai trocar de igreja porque está com problema na igreja. Ela está levando um problema para outra. Ela primeiro tem que se resolver para depois tentar um novo relacionamento. A maneira do meu olhar, de como eu percebo a mim mesmo, eu vou perceber o outro, não é? Então, assim, por isso que eu estou colocando essas etapas aqui, porque, assim, você falou uma coisa que JR, que a gente também precisa ter cuidado. Não é uma garantia se relacionar, sair de um relacionamento para outro, mas pode dar certo. Pode dar. Não existe também o ideal, mas assim... Mas o meu foco aqui é o seguinte, sair para... para isso. Entendeu? Não, quer dizer, olha, só vai resolver se entrar no outro relacionamento. Não, exatamente. Entendeu? Não dá certo. Aqui um querido ouvinte de Jardim Alegria trazendo a seguinte pergunta, tá dentro do nosso assunto, embora não seja o nosso foco principal, mas faz parte aqui como um todo. Ela diz, Jesus disse que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Como estão orientando a que ela case novamente? Pode ter um segundo casamento? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando agora no Jardim Alegria. Olha, agredida, humilhada e abandonada, a questão já diz aqui tudo. A palavra de Deus, aí os pastores vão colocar assim, fala em caso de adultério, não é? Essa adultério da parte, vocês vão explicar melhor. A mulher, ela tá livre para um novo casamento. Aí é com eles. Agora, isso, pastores? Exatamente. E eu olha, gente, eu sou contra divórcio, essa coisa toda. Acredito que todos, né? Mas assim, se a mulher ou o homem, né, ele tá sendo prejudicado moralmente, né, emocionalmente e fisicamente. É isso, companheiros? Existe alguns que defendem que a infidelidade conjugal ela passaria também pela quebra dos votos matrimoniais, né? Então, quando a pessoa prometeu cuidar, zelar pela pessoa na saúde, na doença, todos aqueles ingredientes, e ela não cumpre, ela estaria também sendo infiel. Não vejo que a Bíblia nos dê uma margem exatamente para isso. Ela fala, Jesus quando é interpelado, né, sobre esse tema, primeiro ele diz que não foi assim que Deus planejou. Então ele já faz todo mundo pensar lá no princípio, do plano original. O que Deus quer
é que o homem, ao encontrar a sua companheira ou o seu companheiro, a mulher o seu companheiro, que esse relacionamento seja realmente só para a morte separar. Agora, nós temos que ver o lado humanitário, né? Se ela sofre violência, se ela está sendo agredida, se eu estivesse aconselhando uma pessoa assim, eu nunca diria para ela ficar lá apanhando. Mas também não diria para ela se divorciar imediatamente. Eu acho que nós temos que crer no poder de Deus, que Deus é capaz de transformar qualquer situação. Isso pode vir aí de um distúrbio, de algo que a pessoa esteja vivendo ocasionalmente na sua vida, que pode ser tratado. Então eu recomendaria a busca de ajuda, né? Para que ela pudesse... Então, eu também não acho que ninguém falou aqui que ela deveria se casar de novo. Nós estamos, inclusive, falando o contrário, que ela deve primeiro restaurar a sua vida com Deus, né? Para que ela possa ter a orientação do próprio Deus. Se ela buscar na palavra, ela vai encontrar todas essas orientações. Mas não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia à separação. Eu creio no que a Bíblia diz. Só nessas cláusulas de exceção que Jesus coloca. E creio no poder restaurador de Jesus na vida de qualquer casal. Exatamente, na verdade, ninguém está dizendo aqui, fazendo apologia ao divórcio, ninguém aqui, momento nenhum. Acredito que todo pastor é contra o divórcio. Agora, nós precisamos entender que existem pessoas pegando textos isolados e tentando aplicar para uma realidade que não existe. Adultério não é só quando um homem trai a sua mulher com outra pessoa. Existem muitas maneiras de adulterar, até mesmo com Deus. Agora, precisamos entender qual é o contexto em que isso foi escrito. Por exemplo, quando Jesus falou sobre divórcio, qual o contexto que Jesus vivia? O contexto em que a mulher era um objeto. A mulher não tinha valor nenhum. A mulher, o homem, naquela época o homem, ele se casava com uma mulher agora, e amanhã, porque ele não gostou do cabelo dela, ele levava na casa do pai e devolvia essa mulher. Então Jesus veio batendo contra isso. Em momento nenhum alguém está dizendo aqui que é a favor do divórcio. Agora, querido, ninguém está dizendo aqui também que uma pessoa vai passar a vida inteira apanhando, sendo humilhada. Acredito no seguinte: se a mulher ou o homem crê o suficiente para viver com essa pessoa e que Deus pode mudar, amém, ele pode. Agora, você não é obrigado, você pode reconstruir sua vida. Vamos lembrar que a nossa ouvinte foi abandonada. Ele tem esse outro ponto, além de ter sido agredida, humilhada, ela foi abandonada, ou seja, ele foi embora de casa. Ele definiu a situação. Ele definiu, ele disse, olha, tô indo, aliás, estou indo, e deve ter dito, já fui. E ele refez a vida, né? Aqui diz, né? Ele e o mesmo refez texto, que ela citou aí de 1 Coríntios 7, não me falha a memória, é o texto que Paulo fala, esse mesmo texto está dizendo que no caso do abandono e o adultério, a mulher está livre. Agora, uma de nossos ouvintes diz, JR, eu tenho 29 anos e terminei um noivado há 3 anos e ainda não encontrei ninguém. Confesso que o tempo me assusta. Novinha, mas a pessoa às vezes está num ambiente, olha que ambiente, é negócio curioso, onde todo mundo casa, entendeu? Todas as amigas casaram, todas as amigas têm filho tá fazendo 15 anos e tal, e aí as pessoas solteiras ficam pressionadas pelo grupo a dizer isso aqui, e algumas até por pressão, acabam embarcando em canoas furadas que afundam na primeira remada. Remou um instantinho, já começa a afundar, o casamento já foi pro espaço. Às vezes a pessoa permanece no relacionamento ainda tentando durante algum tempo, mas é um casamento de absoluto insucesso. Mas JR, nós temos esse problema, eu acho que principalmente dentro das igrejas, né? Nós, evangélicos, aí eu estou me incluindo para facilitar, criamos essa pressão sobre as pessoas. É muito natural que no ambiente das igrejas as pessoas casem-se cedo, por quererem viver uma vida santa, uma vida dentro dos padrões de Deus. Os jovens, eles procuram, né, viver essa realidade do casamento o quanto antes para poderem não transgredir também a palavra de Deus. Mas essa pressão, ela muitas vezes ela é feita de uma forma muito inconveniente, negativa. Expõe a pessoas, publicamente. Olha aí, meus irmãos, só as solteiras agora, fiquem de pé. Olha aí, irmã fulana. Tá no Salmo 40. É hoje, hein, irmã fulana, vai chegar, hein, minha irmã, aproveita hoje. Pelo amor de Deus, né? Muito bem. Na verdade, desculpe, meu pastor. Queria só para pegar o gancho do que nós estávamos falando dentro desse ponto,
que é a questão da autorrealização com Deus. Quem disse que o solteiro não pode ser feliz? Isso aí. Pois é. Né? Hoje há um despertar, inclusive, em muitas igrejas, nos ministérios de família, para que seja contemplado também esse grupo, né, com ministrações da palavra, mostrando a eles que o solteiro pode e deve ser feliz até o dia que Deus decidir mudar a sua realidade. Né? Nosso ouvinte que está no bairro da Prata, em Nova Iguaçu, acompanhando a gente, diz: ela se decepcionou, mas tem que entender que foi da permissão de Deus, ela tem que aguardar que Deus vai mandar alguém segundo a vontade dele, diz aqui uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte do Meyer: passei por uma decepção parecida, meu marido me deixou com 2 filhas pequenas para criar, mas a vida segue, e essa ouvinte tem que procurar as respostas em Deus, que no momento certo ele vai colocar alguém na vida dela. Comigo ainda não aconteceu, mas não é algo que me preocupe ou me impeça de viver. Outro ouvinte de Queimados dizendo: olha, a minha irmã passou por uma grande decepção com o marido. Ela foi traída, apanhou, perdeu o bebê e ainda a amante dele teve um filho dele e foi morar perto da casa dela. Olha aí, minha gente. Ela se divorciou e passou 8 anos fechada, sofrendo, mas Deus restaurou a sua vida, deu a ela um esposo maravilhoso, conta aqui uma de nossas ouvintes, para alimentar a esperança de muitas irmãs e de muitos irmãos. Claro. Ora, bolas, tem muitos meninos aí que sofreram e têm o mesmo sonho, eles estão querendo encontrar alguém e eventualmente estão também fechados para análise, fechado para balanço, né? Tá esperando a hora certa. É claro que tem gente que espera passivamente, outros esperam muito ativamente, e é preciso encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra coisa. Pode ser que não bata na sua porta, a não ser em alguns casos excepcionais, mas também você tem que saber onde procurar, porque vai que você vai procurar no lugar errado, vai achar o que tem lá, né? Você só compra fruta em lugar que vende fruta, não é isso? Você só compra arroz no lugar que vende arroz. O que você quer? Você tem que buscar no lugar certo. Falei fruta aqui, nem pensei, só depois lembrei das melhores frutas. E você falou sobre procurar. As melhores frutas dos homens também. E esse é um grande problema hoje que nós vemos. As pessoas procuram em lugares errados. Por exemplo, se você é evangélico, você não tem que procurar lá fora. Você deve procurar do meio do seu povo. E eu não estou falando de uma determinada denominação. Eu estou dizendo no meio do povo de Deus. Sabe o que acontece, pastor? Assim, eu estou falando a nível de vivência de consultório, né? E claro que falo em muitas igrejas e tal. O que vem, né, aos meus ouvidos é assim, a própria decepção de dentro das igrejas, onde homens e mulheres, eles têm muitas vezes pressa em se relacionar, não é? Tentam um relacionamento apressado, não é? E erram o alvo, às vezes dentro da igreja. E às vezes dentro da igreja, né? Não estou falando que isso também é uma regra, mas dentro da igreja existem ali lobos e lobas. Doutora Marluce, né? A senhora bateu num ponto, porque nós pegamos às vezes alguns conceitos bíblicos e os usamos literalmente. Sim. O conceito de julgo desigual, né, que é claramente aplicado a pessoas que não são evangélicas, ele pode se aplicar também dentro do próprio corpo de Cristo. Não compactuam com a sua fé, né? Não compactuam com a sua... Você vai na igreja... Vida espiritual. Eu tive essa experiência, né? Conheci a minha esposa quando eu tinha 18 anos, num congresso, numa igreja. Estava lá para adorar e para conhecer, né? Ver se tinha... Missionário. Uma viagem missionária, né? Entendi. Ela deve estar agora muito feliz ouvindo isso em casa. Então... é bom você ter esse foco nos lugares onde você sabe que Deus está. Exato. Mas você tem que ter um conhecimento da vida cristã da pessoa. Claro. Tem crente que não ora, tem crente que não lê a Bíblia, tem crente que maltrata, tem crente que fala. Não basta dizer que é crente. Não basta. Tem que mostrar. Olha, estou falando de homens e mulheres, JR. Não estou falando só defendendo aqui as mulheres. Não, porque assim, muitos me procuram assim. Mas Marluce, o fulano ali você vê tão espiritual. Eu falei assim, olha, aguarda. Ora, busca o Senhor. Porque quando você busca uma intimidade com Deus, Deus não te deixa enganado. Deus não é, entendeu? Deus não está aqui para castigar e para fazer ninguém sofrer. Não é? Então, Deus não escolhe errado para ninguém. E muitos estão dentro da igreja na carnalidade. Eu não estou falando carnalidade
carnalidade sexual, não. Na carnalidade da pressa, na carnalidade de ter aquela mulher como um prêmio para ele ou para ela, né? Ou o homem como prêmio. Ele é bem sucedido, ou é militar, ou sei lá o que é. Então ele vai ser um bom marido. Não é? Isso não tem garantia nenhuma. Muito bem, aqui o ouvinte de Nova Iguaçu dizendo: JR, eu tenho uma marca, eu tenho um hemangioma no meu corpo, isso me impede de me relacionar com as pessoas. Eu mesma tenho preconceito e me fecho. Já passei dos 30 e não consigo me relacionar nem me envolver emocionalmente, conta uma de nossas queridas e amadas ouvintes. Eu já ouvi tantas histórias de pessoas que dizem o seguinte: olha, há sempre alguém, há sempre alguém. A pessoa tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que estar na presença de Deus, tem que ter sintonia com o Senhor para não errar, porque a pessoa de Deus para a sua vida vai ser a pessoa que vai entender a sua enfermidade, que vai ser um companheiro na sua enfermidade, não vai ser uma pessoa que vai reclamar de alguma coisa, porque ele já está te conhecendo assim. E tem muita gente, é verdade que existem muitos lobos, mas existem ovelhas de Jesus extraordinárias, mulheres, homens, pessoas de Deus, tementes a Deus, que estão buscando. Gente que cansou daquele negócio de virar mosca, entendeu? Com essa expressão mosca, conhece, né? Mosca de padaria. O camarada tá em tudo quanto é lugar, entendeu? As mulheres já olham para esse camarada e falam assim: nós não queremos esse camarada mais, queremos um camarada sério. Lógico, não são todas, né? Claro. Mas queremos uma pessoa séria, uma pessoa digna, uma pessoa justa, e por aí vai. Aqui outro ouvinte dizendo: não cultive sentimentos negativos desse relacionamento, pois a única prejudicada será você mesma. Outro ouvinte dizendo: sou casada e meu marido vem de um relacionamento anterior conturbado e eu sofri com ele todos os reflexos do relacionamento anterior que ele teve. Mas eu fui, gente, olha, eu fui amorosa, eu fui carinhosa e paciente. Ele dizia que não tinha confiança em amar mais ninguém, mas hoje ele me ama e vivemos felizes com a nossa família. Outra ouvinte dizendo: JR, estou há 2 anos em uma relação de gato e rato. Ele diz que me ama, mas não faz nada para ficarmos juntos como casal. Às vezes o que? Tento terminar, mas não consigo pensar a minha vida com outra pessoa. O que faz, hein? Vou pedir a quem aqui? Pastor, vai lá, pastor. Ela é casada? Não, ela é solteira. Namorada? Eu estou há 2 anos, é uma relação de gato e rato. Ele diz que me ama, mas não faz nada para ficarmos juntos como um casal. Ele não dá o jeito. Às vezes tento terminar, que ela fica injuriada. Olha, não tá dando certo, não tá indo para lugar nenhum, mas não consigo pensar a minha vida sem ele ou com outra pessoa. Querida, olha, se eu fosse você, escapa enquanto há tempo. Porque você só namora. É um relacionamento que não tem futuro, na minha opinião, já tá errado. Porque se ele não te assume, se ele não quer ser teu companheiro, o que eu quero com uma pessoa como essa? Se fosse casado, seria outra conversa, mas tá namorando. É outro papo. Mas o senhor não acha, pastor, que tem uns homens assim que são mais da tribo do enrolation, entendeu? Demora a assumir mesmo. Às vezes não é que o cara não quer. Entendeu? Ele não quer casar agora, ele pode estar achando algo. Eu não estou defendendo aqui, não. Estou dizendo que é uma possibilidade, assim, para não ficar no. Então, é uma possibilidade. Não, responde. Dentro do que ela escreveu aí, uma relação de gato e rato, fugindo do outro, aquela coisa fugindo toda. Do compromisso. Chamado casamento. Eu acredito que o cristão, ou a pessoa responsável, não vou entrar nem no contexto só cristão, mas o homem que tem responsabilidade, no mínimo, ele vai se sentar com ela e conversar sobre casamento. Ele precisa, no mínimo, fazer isso. Se ele só foge, eu acredito que isso não tem futuro. Eu também acho. JR, eu creio que o problema aí é a falta de maturidade, né? Hoje se namora muito cedo, né? No modo geral, os adolescentes já começam a namorar muito cedo, sem nenhuma maturidade. Eu creio que o namoro, ele deva ser o princípio do relacionamento para o casamento. Que a pessoa só devesse buscar namorar quando ela estivesse preparada emocionalmente, economicamente. Claro que não estão botando aqui nível de ideal, porque um casa com um salário mínimo, o outro casa com 20 salários mínimos, não é isso. Mas a questão da maturidade. Ela provavelmente está se relacionando com uma pessoa imatura. E ela vai viver aí não sei quantos anos, vai sofrer. Pode ser que ele venha a cair a ficha, mas pode ser que ela gaste uns bons anos de sua vida entregando-se
a um relacionamento que não vai ser para o casamento. E ela, crente, ela sabe que o desfecho ideal é esse, né? Se deve conversar com ele seriamente. O checkmate, né? O checkmate. O fulano é o seguinte, você, entendeu? É o seguinte, só falar isso. É o seguinte, e aí? Quanto tempo nós vamos ficar nessa? Como é que é essa história aí? E aí a coisa tende a se resolver. E define. Agora, se o camarada, nessa hora, falar pra ela assim, olha, eu vou comprar pra você então, já que uma revista assim, de vestido de noiva. Se o cara fizer isso com você, minha filha, corre, porque ele é mais uma etapa do seu enrolation aí. Outro ouvinte dizendo, enquanto isso, ela vai aproveitando a vida de solteira, tem tantas coisas pra fazer, às vezes eu sinto falta, diz aqui o ouvinte. Ouvinte, vigia, menina. Outro ouvinte aqui dizendo, minha mãe diz, nunca falta um chinelo velho para um pé descalço. E durante 17 anos eu pude constatar, é verdade, diz aqui outro ouvinte. E o Jonatas perguntando, as pessoas procuram frutas em lugar errado? Sei lá, Jonatas, o exemplo que me veio à cabeça, pode até ser que sim, infelizmente pode até ser que sim. A Zona Oeste tá ligada na melhor, a Baixada tá ligada na melhor. O seu rádio está no Debate 93. Pesquisa 93. E aí, Marcela? É possível ter um mau relacionamento com as pessoas, mas se relacionar plenamente com Deus? 88% dos nossos ouvintes afirmam que isso não é possível, não. Muito obrigado aos nossos ouvintes, aproveitando para mandar um abraço para a Tatiana Guimarães, para o Jonatas, para a Priscila Santos, Hernani Valadão, Amanda Fernandes, Ricardo Teixeira, Linda Matos e todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos aos prêmios, então. A Cátia Maria, lá do Meia, telefone 3449, final 73, participou da pesquisa, tá levando para casa o CD O Dono do Poder, da Beatriz. A Selma Napoleão, de Jardim Alegria, telefone 9142, final 05, também participou da pesquisa e leva para casa o DVD Clipes MK Music, volume 6. E o prêmio do Facebook saiu para Stephanie Nogueira, de São Gonçalo. Ela leva o CD Tudo Novo, do Regis Danese. E já que estamos falando de Facebook, estamos falando de internet, vale lembrar para você, nosso ouvinte, que tem aí um tablet, que tem um smartphone. Agora você pode assistir as imagens da 93 FM aí no seu tablet, aí no seu smartphone. Você não precisa estar só num computador aí, num PC ou num laptop, não. Você pode estar na rua e pode estar acompanhando a gente. Muito bem, falou bonito como sempre. Sensacional, Marcela Bastos, muito obrigado pela sua participação no nosso debate 93 de hoje também. Quero agradecer a você, ouvinte, sempre bom demais ter você aqui. A cada dia, a 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Ouvinte dizendo, minha esposa ganha o dobro do meu salário. Olha aí, hein? Muita gente sonhando com essa frase. Isso até poderia ser bom, JR, se não fosse o fato de eu estar arcando com dívidas do passado. Com isso, ela assumiu praticamente todas as contas da casa e agora pensa que pode tomar todas as decisões sozinha, sem ao menos me consultar. Confesso que me calo, primeiro porque não me acho no direito de falar nada, segundo porque sei que ela não aceitaria, as brigas seriam inevitáveis, mas nada disso me faz bem. Perdi a alegria do casamento. Como fazer um casamento dar certo quando os papéis de marido e mulher estão trocados? É possível ganhar menos que minha esposa e ainda assim ser o cabeça da minha casa? O que fazer quando a mulher pensa que manda em tudo, inclusive manda no marido? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um grande abraço, irmãozão. Eu que agradeço, JR, um beijo a todos os ouvintes, a minha esposa, minhas filhas, a Igreja Brasil para Cristo. Só quero lembrar que no dia 29 agora de junho temos um congresso de adolescentes, vai estar pregando a Daniela Moura. Estejam todos lá em nome de Jesus, um abraço. Maravilha, muito obrigado, doutora Marluce Neri, Deus abençoe sempre. Amém, obrigada pelo convite mais uma vez. Quero mandar um beijo pra Cláudia, minha ajudante, pra dona Madalena e o Henrique, lá da Vila do João, viu? Estão aqui
ligados na 93. E a Ângela também, minha querida amiga, tá em nossa célula de oração também. Um grande beijo. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Fábio. Aquele abraço, irmãozão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Mandar um beijo para minha esposa, Neandra, para o Neander e a Fabiane, a família. E também para a Igreja Batista Central de Trindade, que tem nos recebido lá no ministério. E também deixar um convite para sábado, dia 22 agora, às 10 horas da manhã, nós teremos um clamor pela paz em São Gonçalo. Igrejas batistas e outras igrejas evangélicas estarão na Praça do Rodo em São Gonçalo, levantando um clamor a Deus pela paz na cidade. Que todos os ouvintes possam comparecer. Bênção puríssima, quero agradecer a sua participação, ouvinte amado, com a gente. Você tem acompanhado, nós vamos orar agora, você tem acompanhado aqui desde que a gente fez aquela primeira participação com a Michele Nascimento dessa música. Eu achei que sabia, depois fizemos aqui uma versão forró, ficou assim, ó. Achei que sabia. Foi acompanhando a gente, depois fizemos uma dance, versão dance também, ficou assim, ó. Eu achei que sabia. E nós temos recebido várias contribuições dos nossos ouvintes com relação a esta música aqui, inclusive pessoas que têm composições inteiras. Amanhã nós vamos ler aquela letra daquele nosso ouvinte que mandou uma letra inteira, mas hoje aqui especialmente eu vou apresentar aos companheiros que estão nos acompanhando, os nossos ouvintes, a você que está aqui no estúdio com a gente também, da nossa querida Viviane Teixeira. Viviane é companheira nossa aqui há muitos anos, apesar de ser bastante jovem. Tive o privilégio de conhecê-la solteira, de fazer o casamento dela, de acompanhar agora a bênção que é o Jonatas na vida dela. A Nicole é uma amiga solidária, companheira, peregrinamos juntos lá em Israel e agora também, além de cantora, tem uma voz sensacional, é compositora e ela fez uma versão inteira. Eu quero que você, ouvinte amado, acompanhe agora com a gente. Eu pensei que sabia, mas eu não sabia. Tem gente que pensa que sabe, mas não sabe nada. Descobri que não sabia. Ouvindo o debate da 93, com pastores, cantores, meninas na mesa, vi que não sabia nada. Minha humildade me faz desejar aprender, por isso que estou sempre com vocês, ligada no debate da 93. Às 11 ligo o rádio com muita emoção pra ouvir JR dizendo alô meu irmão. Assim ninguém mais vai poder me dizer você não sabe nada. Eu pensei que sabia, mas eu não sabia. Tem gente que pensa que sabe, mas não sabe nada. Eu pensei que sabia, mas eu não sabia. Tem gente que pensa que sabe, mas não sabe nada. Olha aí, minha gente, que isso, hein, olha aí. Olha o povo. Na rua tá cheio de gente aqui, ó. Isso é a multidão aplaudindo. Muito obrigado, nossa querida Vivi, por essa colaboração sensacional. Que Deus te abençoe sempre e cada vez mais em nome de Jesus. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Kátia Regina, a nossa Fatinha também. Muito obrigado, Deus abençoe sempre. Vamos orar juntos agora, vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje, vamos apresentar diante de Deus todas essas movimentações no Brasil, assim como vamos orar pedindo ao Senhor que dê sempre consolo aos enlutados e cura aos enfermos em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos nessa hora te agradecer em primeiro lugar por esse debate tão maravilhoso que eu tenho certeza que trouxe muita orientação, Senhor, para todos que estão ouvindo. Pedimos a tua bênção sobre todas estas manifestações, que sejam passivas, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, possa guardar cada uma daquelas pessoas que ali estarão, ou cada uma daquelas que, Senhor, já esteve. Eu tenho certeza que o Senhor guardou. Mas em especial entregamos esta ouvinte e todas aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Espírito Santo, dê uma direção para cada uma dessas pessoas. Orienta nas decisões que devem ser tomadas. Ó Deus, e acima de tudo, derrame a tua graça, a tua unção e a tua misericórdia em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir
Debate 93.